Olá! A tarde de terça-feira foi de tensão no terminal rodoviário Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro, local de chegada e partida de muita gente, inclusive de quem mora aqui no nosso município. Um homem sequestrou um ônibus da aviação Sampaio, seria um criminoso da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, com o objetivo de fugir para Minas Gerais. Ao sequestrar esse ônibus, houve resistência, tiros foram disparados, 3 pessoas feridas, inclusive uma em estado grave. 18 foram feitas reféns por cerca de 4 horas. E detalhe, um ônibus aqui da cidade, da aviação Teresópolis, estava próximo ao local. Olha só essa imagem. Lá ao fundo, aquele ponto tradicional de embarque da aviação Teresópolis, o coletivo aqui do município, não foi o coletivo envolvido nessa confusão, apesar de ter sido divulgado em redes sociais, muita gente compartilhando que teria sido o ônibus da aviação Teresópolis, talvez por conta dessa imagem, mas na verdade é um ônibus que estava atrás da aviação Sampaio. E esse coletivo, das 15 horas, que subiria para Teresópolis, estava lá recebendo os passageiros, para o embarque. E no momento dos primeiros tiros, inclusive, recebemos um vídeo de um dos passageiros desse coletivo aqui de Teresópolis, todo mundo abaixado, tenso, preocupado. Olha só, começaram alguns tiros no ônibus vizinho, na plataforma vizinha da aviação Sampaio. Quem estava no carro aqui da aviação Teresópolis se jogou aí para o chão, para tentar se proteger melhor. Só que logo depois dessa confusão, começou a troca de tiros, todo mundo embarcou, o motorista da aviação Teresópolis meteu o pé, acelerou e seguiu viagem, chegando aqui a Teresópolis por volta das 17 horas. Nossa equipe registrou a chegada do coletivo aqui no terminal rodoviário José Carvalho de Janote. E, logicamente, ninguém se feriu, ninguém se machucou, senão o motorista nem teria saído do local. E as pessoas muito tensas, lógico, tiroteio na plataforma ao lado, muita tensão. Elas não quiseram gravar com a nossa equipe, a Juliana e a Carol estiveram lá no terminal rodoviário, mas o que a gente presenciou foi muita gente agradecendo aí a rapidez do motorista ao perceber a situação de risco, saiu lá do terminal rodoviário e seguiu aqui para a cidade. Terminou no final da tarde esse sequestro lá, 4 horas de negociação, BOPE, choque e outras forças de segurança. O homem se entregou, 3 pessoas feridas, uma em estado grave, levada lá para o Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a informação inicial é essa. Seria um criminoso da Rocinha, no Rio de Janeiro, tentando fugir para Minas Gerais, mas vamos aguardar aí o desdobramento nessa história. Quanto aos moradores de Teresópolis, felizmente, ninguém se feriu, foram apenas aí espectadores dessa situação de risco em pleno Rio de Janeiro. Agora, falando em ônibus, em transporte coletivo, a terça-feira foi de tensão aqui em nosso município. No primeiro minuto da madrugada de terça-feira, teve início uma greve dos rodoviários aqui da cidade, que desde o início do ano tem cobrado reajuste salarial e também no valor da cesta básica paga a categoria. As empresas de ônibus têm ouvido os representantes, têm negociado, mas alegado que dependem do governo municipal para conseguir promover esse reajuste. Resultado, até então não havia sido feito tal acordo e eles entraram em greve. Nós acompanhamos toda essa movimentação desde as primeiras horas da manhã até o final dessa história, que terminou com uma negociação e a liberação dos coletivos para atender a população novamente. Na madrugada desta terça-feira, dia 12 de março, teve início a greve dos rodoviários aqui no município de Teresópolis, envolvendo as empresas Viação Dedo de Deus e Viação 1º de Março. Todo o coletivo foi paralisado e a população ficou sem o transporte público. Eu conversei com o José Maria Mota, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, sobre essa situação. Olha só, nós estamos tentando desde janeiro, são 6 tentativas de negociação. Então a categoria já estava estressada, já não tinha como aguentar mais isso, entendeu? Então nós demos um basta, fizemos uma assembleia, deu quase 150 pessoas, e eles falaram para a gente, olha só,
o sindicato tem que decidir, porque a gente já não aguenta mais. Está sempre sobrando para o nosso lado e para a empresa e para os outros segmentos não sobram nada, né? Então, nós resolvemos parar até que se resolva a situação do rodoviário. O prefeito me ligou de Brasília e conversou comigo, e ele falou, poxa, mas vocês podiam negociar mais. Eu falei, mais do que isso, prefeito? A gente está perdido, a bomba está estourando só para o nosso lado, nós podemos perder, vocês não. Então, não digo que o prefeito venha perder, mas ele, como poder concedente, ele podia mediar para a gente, entendeu? Sem prejudicar a população, sem prejudicar o bolso do trabalhador, que eu sei que pesa, porque quem ganha salário mínimo, pagar uma passagem cara, fica difícil. Também em entrevista ao Diário, o advogado do Sindicato dos Rodoviários, Roberto Monteverde, elucidou sobre a paralisação. É importante a gente iniciar essa conversa salientando que o direito de greve é um direito constitucional, né, a todos os empregados do Brasil. Ou seja, para reivindicar melhorias nas condições de trabalho, existe o dispositivo da greve, do estado de greve. E para que seja implantado o estado de greve, a gente precisa ter justamente alguns requisitos. E um deles, por se tratar de serviço essencial, transporte coletivo urbano, a gente tem que fazer a notificação com 72 horas de 200 públicos, prefeitura, corpo de bombeiros, delegacia, a população e especialmente a empresa Aviação Deus de Deus. Então, todas as empresas do grupo Deus de Deus foram devidamente notificadas, assim como o ente público e as outras autoridades públicas também foram notificadas. Nós fizemos a Assembleia, que é o órgão soberano do sindicato. Então, tendo a aprovação do estado de greve, foi impetrada a greve em busca de melhorias nas condições de trabalho, especialmente o reajuste salarial. E nós estamos aqui no terminal rodoviário, onde a situação é realmente muito complicada. Muita gente aqui aguardando o coletivo, porque a situação é a seguinte: muitos moradores, trabalhadores do 2º e 3º distrito vieram para cá, tiveram os primeiros horários do coletivo funcionando e não foram informados que não teriam o retorno. Então estão aqui sem saber o que fazer, como vão voltar. Eu conversei com uma dessas pessoas, inclusive. E quando eu chego aqui na rodoviária para pegar o 10 horas para o peão, estou aqui sem saber como que eu vou para casa. Ainda bem que eu consegui uma senha aqui na rodoviária com a minha amiga ali, para mim poder comunicar em casa para vir me buscar, que eu não tenho como ir embora. O ônibus, né, daqui lá é 1 hora e pouco. Aí não tem condições de eu ir embora. Aí eu tive que mandar uma mensagem para casa, pedi ali, né? Se ela podia me fazer um favor de me passar a senha dela para mim. Como ela já é meia conhecida, ela falou, não, eu te dou a senha e você comunica em casa. Né? Eu não tenho como ir embora, eu vou ficar aqui, Deus sabe quando que vai voltar, né? Se volta hoje, se não volta, né? Se vai demorar um pouco essa greve, só Deus que vai saber, eu não sei. Absurdo, né? Porque eu mesmo não sabia. Se eu sei, eu não tinha nem saído de casa, né? Que da minha casa no ponto do ônibus é mais ou menos uns 20 minutos a pé, né? Fica difícil. Afetou que eu tô aqui até agora esperando um ônibus. Vim às 6 horas, tinha médico marcado, nem sabia que tinha os ônibus ia parar e estou aqui até agora esperando. Não sei nem que hora que eu vou chegar em casa. Para onde a senhora queria ir? Para Santa Rita. E agora, qual vai ser a solução? Agora vou aguardar aqui mais um pouco para ver o que vai acontecer. Aí tá difícil, a pé não tem como eu ir embora. Ou então tem que pagar um Uber ou um táxi para ir embora para casa. Absurdo isso. Uma vergonha. Tem muita gente, não é só eu. Tem mais gente que estava lá no médico também, clamando, deve pagar caro o Uber também para tá lá, que estava com o médico marcado, e eu também estava com o médico marcado, por isso que eu vim. Nem sabia que ia acontecer isso, não tinha deixado. E depois de um longo dia de muita incerteza e preocupação, no final da tarde dessa terça-feira, às 4h30, as viações Dedo de Deus e 1º de Março informaram que chegaram a um acordo salarial com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e Guapimirim, encerrando assim a paralisação da categoria. Os ônibus retomaram a operação gradativamente ainda nessa terça, atendendo à população. Dessa forma, de acordo com a negociação, a tarifa de ônibus na cidade será reajustada para 5h30 a partir da meia-noite do próximo domingo, dia 17. Mais detalhes vocês encontram no nosso site netdiario.com.br.
Também foi reajustada a cesta básica, o valor passou de R$ 350 para R$ 400, com pagamento de um abono no valor de R$ 300 nos próximos 3 meses. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, em julho, eles irão sentar novamente com as empresas para discutir aí esse valor da cesta básica, mas já consideraram o reajuste, que foi de 7%, acordado aí no final da tarde, como uma vitória para a categoria. Também nesta terça-feira conversamos com o advogado Roberto Monteverde sobre a situação de quem perdeu o trabalho porque não tinha transporte coletivo. Imagine você mora num bairro afastado, onde não tem o serviço de transporte por aplicativo, hoje tão comum, e não tem ônibus, não tem coletivo, aí você não consegue chegar ao trabalho. Será que você pode ter o salário aí descontado, contar como falta? Veja o que diz o profissional. Vamos lá, eu entendo que nesse caso a gente tem que agir com bom senso, né? Tanto a empresa quanto o trabalhador. As empresas, assim como a população, foi toda cientificada do estado de greve. Então é de conhecimento público que haveria esse período de sustação da prestação de serviço rodoviário. Então, segundo, é uma questão de força maior. O empregado ele não deixou de ir à empresa porque ele ao bel prazer que ele não quis trabalhar, é porque ele não teve como se locomover nesse itinerário casa-trabalho, trabalho-casa. Então eu entendo que por se tratar de uma força maior, ou seja, ausência regular do serviço de transporte público, a empresa não pode descontar. É a mesma coisa que o empregado quando apresenta um atestado médico. Né? Ele está justificando a falta. Então eu entendo que durante esse período de greve e, logicamente, comprovado que ele deixou de comparecer ao trabalho por ausência do serviço irregular de transporte público, esse empregado ele não pode ter o dia dele descontado. Sendo, em caso de desconto, esse desconto é ilegal, tá? Porque eu entendo que essa falta é justificada. Justamente por não haver o transporte público que faça esse serviço itinerary, da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então eu entendo que realmente há uma falta nesse sentido, justificada e que não deva haver nenhum tipo de cerceio ao empregado, especialmente o desconto do dia dele. Mais detalhes sobre toda essa situação você vê no nosso site, que é o netdiario.com.br. A 5ª Unidade de Polícia Ambiental, a UPAM Três Picos, que atende toda a região serrana, fez mais uma apreensão de pássaros que eram mantidos em cativeiro de maneira ilegal, dessa vez no município de Sumidouro, que é vizinho, que é bem colado aqui em Teresópolis. Segundo a Polícia Militar Ambiental, né, esse grupamento que faz parte aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o flagrante foi realizado no bairro Dona Mariana, onde em um imóvel foram encontrados 28 pássaros mantidos aí sem anilha de documentação, sem anilha de identificação e as documentações necessárias para essa prática. Um homem foi preso e levado para a delegacia da cidade vizinha. E uma cadela do Corpo de Bombeiros, de um grupamento especializado, foi cedida para o governo do Rio Grande do Norte temporariamente. O motivo, ajudar aí na busca dos criminosos que escaparam do presídio de Mossoró, né? Esse famoso caso, né, que tem tanta repercussão, ocorreu lá em 14 de fevereiro, lá no Rio Grande do Norte, ainda não foi solucionado. Então, para ajudar nas buscas, a cadela Akira, que faz parte do grupamento de busca e resgate do Corpo de Bombeiros, foi encaminhada, né, logicamente junto com 3 profissionais do Corpo de Bombeiros, para auxiliar na força-tarefa. Ela vai ficar por 12 dias lá no Rio Grande do Norte. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio é referência no país nesse serviço, né, costuma atuar em diferentes ambientes, climas e terrenos, e esses cães são considerados aí verdadeiros heróis de 4 patas, né? Essa cadelinha aí, a Akira, é conhecida pelo olfato apurado, né? E tem inclusive um certificado nacional de busca e resgate. Vamos agora ao Diário Comunidade, mais um pedido de ajuda da localidade de Brejal, no 2º distrito do município. Olha só as condições de uma das estradas dessa região, né? Brejal, Parque União, né? Elas se encontram, e muita lama, buraco e dificuldade
de acesso, situação que só tem piorado aí nos últimos dias nesse período de chuvoso. Lembrando que temos ainda pelo menos mais 4 semanas, 3 a 4 semanas aí com risco de chuva forte, né? Quem não lembra de abril de 2012, quando tivemos uma tempestade que causou alagamento em praticamente toda a cidade, inclusive com vítimas fatais. Então, ainda tem chuva para vir, tem a canção lá, né? Chuva de março fechando o verão, e quem mora no interior vive esse dilema. Alô, governo Vinícius Clausen, vamos dar uma olhada realmente diferenciada para a zona rural do município. Essa aí é a localidade de Brejal, na estrada que dá acesso ao Parque Boa União. Na zona urbana, bem pertinho da região central do município, há 4 meses, moradores da rua Tabelião Luiz Bessa, na Vila Muquia, aguardaram pelo reparo de uma manilha em um trecho de curva. Olha só, isso é uma curva fechada e é uma rua sem saída. Foram 4 meses para trocar uma manilha quebrada e depois que a manilha foi trocada, semana passada, não recolocaram os paralelos, apenas jogaram a terra por cima e a equipe foi embora da prefeitura. Resultado, veio aquela tempestade de terça-feira e levou toda a terra que cobria a manilha. Dessa forma, os moradores improvisaram, pegaram os paralelos e jogaram aí dentro do buraco, mas ainda não ficou, logicamente, adequado. O caminhão da coleta de lixo não está subindo além desse trecho. Quem mora daí para cima não tem coleta de lixo há mais de uma semana. Há mais de uma semana, imagine você, sem coleta de lixo. Tem até gente falando que dá vontade de juntar tudo, colocar no carro e jogar na porta da prefeitura, né? O fato já foi comunicado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para ver se volta lá a equipe, né? Faça o reparo adequado, coloca os paralelos ou tal chicletão de asfalto. É o ideal? Não é, mas é melhor do que deixar a terra, ainda mais numa rua íngreme, como é a Tabelião Luiz Bessa, vem a chuva, arrasta tudo. E detalhe, né? Se você reparou, eu falei, é uma rua sem saída, ou seja, se continuar abrindo aí o buraco, quem estiver com o carro fora não consegue chegar em casa, quem estiver dali para cima não consegue sair de casa de carro. Falando na Vila Muquia, a prefeitura divulgou aí nesta terça-feira imagens da entrega do kit escolar aí para a garotada que estuda na Escola Municipal Paz de Barros. Fica um pouquinho abaixo daquele problema do buraco, fica a Escola Municipal Paz de Barros, a garotada recebeu mochila, caderno, tem tênis. É um kit escolar, aliás, bem legal, a gente tem falado aqui, infelizmente, em outros bairros aí vimos registro de gente jogando essa mochila fora, ou tênis, o que é um absurdo, né? Seu filho não gostou? Não vai usar? Doe para quem quer. Então está aí o registro, a garotada do Paz de Barros recebendo esse material. Agora, só uma dica, aproveitando também para o secretário Davi Serafim, essa escola aí municipal, no entorno dela, tem um matagal, uma floresta enorme. As aulas voltaram, mas não foi feita a capina ainda. Daqui a pouco a criançada vai se perder ali no meio da mata, né, para entrar ou sair da escola. No começo da semana, o governador Cláudio Castro entregou à Polícia Militar um novo equipamento para atender a população, um grande centro de controle. É um grande caminhão equipado com sistema de monitoramento que pode permitir aí ampliar o alcance, o trabalho da Polícia Militar em diversas situações. Em primeiro lugar, que é um avanço, é o nosso terceiro caminhão nesse sentido, mas é o mais moderno, sem dúvida. É um caminhão, na verdade ele é uma extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. A ideia é que ele e o CICC funcionem exatamente juntos, então tudo que está acontecendo aqui está sendo refletido no CICC. Ele realmente é esse Centro Integrado de Comando móvel, então ele vai, mas usa o CICC como base. Isso vai ser fundamental para que a gente possa, com muita velocidade, garantir a segurança pública em grandes eventos, em situações complexas, fim de semana de praia lotado, também se houver necessidade em operações onde a Polícia Militar queira fazer um monitoramento, enfim. É mais um equipamento fundamental, hoje voltado para os grandes eventos, mas abre um leque de opções para a Polícia Militar, para todo o trabalho dela de segurança pública. Agora uma última informação de Itaipava, distrito aqui de Petrópolis e vizinho a Teresópolis. Olha que notícia triste, né? Dessas ruins de mostrar. Um idoso foi preso aqui pelos policiais da delegacia de Itaipava
acusado de estuprar a própria neta, um homem de 74 anos. A denúncia foi feita pela mãe da menina e filha do acusado. De acordo com o relato, ele teria realizado toques não permitidos nas partes íntimas da menor. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável e violência contra a mulher. Ele ficou acautelado na delegacia de Itaipava um período e depois levado para presídio no Rio de Janeiro. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê na barrinha de notícias aqui da casa rapidamente, assim como nas redes sociais, Facebook e Instagram e detalhadamente no nosso site, que é o netdiario.com.br. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!